Olá, é com muita satisfação que eu estou participando hoje da 39ª Semana da Cultura de Porto Nacional e a terceira FLIP, a Feira Literária Portuense, 100% digital. E eu gostaria de contar para vocês um pouquinho sobre os livros que eu publiquei, sobre a minha carreira literária, uma vez que eu sou escritor, sou anapolino, sou membro da Academia Literária de Anápolis, e membro do Conselho Estadual de Cultura, aqui do estado de Goiás. Eu tenho uma série de livros publicados, cada um deles tem uma história, algumas histórias bem interessantes, livros premiados, e eu vou contar um pouquinho de o que levou à produção desses livros e como eles me trouxeram alegrias e como que a produção literária da minha vida de escritor, ela se produziu. O primeiro livro que eu publiquei foi um livro de contos, que na verdade era um livro bem maior, eu acabei separando ele em duas partes, e uma delas se chamou Rosa de Vênus, que é uma coletânea de contos. Eu submeti esse livro, Rosa de Vênus, a um concurso chamado Bolsa de Publicações João Luiz de Oliveira, aqui da cidade de Anápolis. E esse livro ele foi contemplado com o primeiro lugar. Então teve um relatório bem interessante, a banca avaliadora considerou o livro bem feito e tal, com uma nota bem bacana, bem elogiado, e acabou sendo um livro bem interessante que eu gostei muito de produzir. Então o livro chamado Rosa de Vênus é meu primeiro livro, um livro de contos, e é vencedor da Bolsa João Luiz de Oliveira. A outra parte que constituía esse livro, eu encaminhei para a Prefeitura de Goiânia, para a Secretaria de Cultura. E eles publicaram na coleção Prosa e Verso esse livro chamado Fúnebre Sinfonia para Prometeu Ateu, que é também um livro de contos. Esse é mais difícil encontrar hoje em dia, porque tem algum tempo que eu fiz e o número de livros não era grande, então tem alguns dele ainda, muito poucos. Esse aqui, como é um livro que ganhou um prêmio, então a produção dele foi bem mais alta, foram 1000 livros, a Bolsa Literária te dá esse suporte, então ainda tem bastante dele, é um livro que é fácil de conseguir. Então, Fúnebre Sinfonia para Prometeu Ateu e Rosa de Vênus são meus primeiros livros, eles são livros de contos bem interessantes. Aqui eu combino, especialmente em Fúnebre Sinfonia para Prometeu Ateu, um pouco da minha formação de físico. Eu sou físico, sou doutor em física e escritor, e às vezes eu gosto de brincar um pouquinho com matemática e física na literatura, e esse livro, especialmente o Fúnebre Sinfonia, ele contém um pouco desse jogo de literatura e ciência. Depois desses dois livros, eu publiquei um livro de poesia. Foi minha única incursão aos versos, e o livro chamado Amor Entropia é um livro de poemas, um livro bastante inspirado, que eu produzi há algum tempo. Foi uma experiência, como eu falei, uma única incursão aos versos, e aqui tem citações a diversos poetas que eu admiro bastante, tais como o Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Augusto dos Anjos e assim por diante. É um livro bem interessante, um livro também publicado pelo projeto Anápolis em Letras, Fatos e Imagens, promovido pela Prefeitura Anapolina e pela Secretaria de Cultura de Anápolis. O livro que eu mais gostei de fazer foi um livro bem elogiado e que ganhou também um prêmio, que é um prêmio muito famoso no Brasil, que é a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, é o prêmio mais antigo do Brasil. Ele não ganhou o prêmio, ganhou a menção honrosa. Eu ganhei esse prêmio no ano passado com outro livro chamado As Casas do Sul e do Norte. Então por duas vezes eu fui vencedor de alguma forma da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos. No ano de 2016, com esse livro, eu recebi o segundo lugar, uma menção honrosa, e no ano passado, com um livro chamado As Casas do Sul e do Norte, que é um livro de contos, eu recebi o primeiro lugar e fui contemplado com a bolsa. Esse livro é um romance bastante intrigante. Conta a história de um matemático que tem devaneios com a ex-esposa, que na cabeça dele acabou se transformando numa prostituta. E ele acaba tentando resolver isso sozinho, e lidando com a paranoia e a obsessão que ele sente pela esposa. Esse livro foi publicado pela Segraf, que é a editora da UFG, Universidade Federal de Goiás, depois de ter sido selecionado pelo comitê avaliador e por pareceristas ad hoc.
Então é um livro com uma boa produção, ele ainda é vendido hoje nas livrarias da UFG, e é um livro do qual eu me orgulho bastante, tem uma capa bem interessante, tem um prefácio aqui, muito bem construído, do professor Ademir Luiz, que é também escritor, e eu recomendo, é um livro bem bacana, um livro curioso. Depois desse livro, eu escrevi um outro romance, que é uma das coisas, na minha opinião, mais bacanas que eu fiz. Ele se chama Confraria dos Homens Invisíveis, o livro da mitologia dos seres deselegantemente arbitrários. Esse livro conta a história de 9 figuras que adentram uma confraria, uma ordem secreta, onde a missão de cada um deles é desaparecer, ou seja, se tornarem invisíveis. E aí, durante os capítulos, a história é contar os percalços, as desventuras, as tragédias e as tragicomédias desses personagens. Cada um deles com uma personalidade muito específica, e também cada um deles com uma história de vida e uma desventura, por assim dizer, muito peculiar. Esse livro, Confraria dos Homens Invisíveis, ele concorreu ao prêmio Marco Hertz, um prêmio nacional, e ele concorreu entre mais de 1000 candidatos e ficou entre os sete classificados, os 7 primeiros lugares. E ele recebeu uma menção honrosa, então, nesse concurso Marco Hertz. Depois eu escrevi um livro, na verdade foi uma experiência literária. Um amigo Rondinelli Linhares e um ilustrador, o Cláudio Dutra, decidimos fazer uma experiência mais ou menos assim. A gente propunha um para o outro uma palavra, eu e o colega, o Rondinelli, e aí, a partir dessa palavra a gente escrevia um mini-conto. Depois, quando a gente escreveu um conjunto de mini-contos, 2 mini-contos para cada palavra-chave, o Cláudio Dutra, que é um ilustrador anapolino, ele fez as gravuras aqui, as ilustrações para os contos desse livro, que na verdade são ilustrações muito inspiradas. O Cláudio é um grande desenhista e ele participou com a gente aqui desse livro, que ficou um livro bem bacana. E esse livro também tem outra característica, ele é prefaciado aqui pelo Edival Lourenço. O Edival Lourenço é um grande escritor goiano, talvez o mais importante escritor da atualidade, é um ganhador do Prêmio Jabuti, é um grande escritor brasileiro também, um escritor reconhecido, bem conhecido. E finalizando a minha literatura, eu publiquei esse livro chamado Andaluz. Andaluz é uma novela sobre um camponês goiano que é também um matador. Então aqui eu narro a trágica história da vida de Andaluz, que na verdade é o personagem Francisco, onde ele enfrenta seus inimigos e lida com a morte da esposa, que já na abertura do primeiro capítulo é apresentado para a gente esse drama terrível. O Andaluz é um personagem muito curioso e ele foi lido por muitos colegas aqui em Goiás e eles gostaram bastante do livro, um livro muito elogiado. Uma novelinha muito elogiada por conta do inusitado da história, por conta do personagem que tem muita empatia com o leitor. Para finalizar, eu fiz alguns trabalhos que são mais acadêmicos aqui em Anápolis, que foi a organização da revista da Academia Anapolina de Letras, que é a academia da qual eu faço parte, a ANALI, e a Coletânea Anapolina de Contos, que é um conjunto de contos que eu organizei junto com a Natalina e a Simone Taiti, que são colegas de academia, onde a gente reúne trabalhos de vários escritores anapolinos, de gerações diferentes e atualmente escrevendo e atuando na cultura aqui em Anápolis. Essa é a minha obra. Eu gostaria muito que vocês entrassem em contato comigo, podem me mandar um e-mail, meu e-mail é solemarsso@gmail.com. Tem minha página no Facebook, basta procurar Solemar Oliveira, ou no Instagram também, eu respondo, envio livros, tem vários desses livros aí que podem ser obtidos comigo com muita facilidade, e podemos conversar sobre literatura, e seria uma grande satisfação poder contar com vocês num papo interessante sobre cultura, literatura, leituras em geral e escritores de toda a ordem. Um grande abraço, muito obrigado.